Estamos aqui hoje com mais um almoço terapêutico com vocês. E hoje trazendo um tema que vai mexer ainda mais com o seu coração. Difícil. Eu e a Elaine estamos ficando profundas a cada episódio que estamos fazendo, mas nós temos um motivo para isso. É te ajudar no seu processo de despertar. E eu tenho certeza que está contribuindo e muito. Os nossos, as pessoas estão nos falando muito a respeito disso, né? Dessas devolutivas que estão sendo muito importantes para as pessoas e para nós também. E hoje o tema não poderia ser mais profundo, falar sobre perdão, algo que as pessoas têm uma dificuldade gigante de fazer e ficam aprisionadas nessas questões no passado, porque perdoar está ligado ao passado. O perdão, para eu perdoar alguém, significa que algo aconteceu lá atrás. E aí, o que nós ouvimos muito no nosso dia a dia é: mas como que eu vou perdoar essa situação, essa pessoa? A questão que eu te coloco é: quem você liberta é você mesmo, não é o outro. Quando nós conseguimos perdoar as pessoas na qual nós achamos que elas nos agrediram, seja física ou emocionalmente, nós estamos aprisionando a nós mesmos nesse processo. Todos nós tivemos em algum momento da nossa existência uma situação, pessoas, não vou colocar uma pessoa, foram várias pessoas. Muitas das vezes pessoas muito próximas a nós. Pais, por exemplo. Trazemos mágoas, ressentimentos, muitas dores da nossa infância. E muitas das vezes não conseguimos perdoar os nossos próprios pais. E aí nós ficamos com aquelas dores presas dentro do nosso sistema. Quem está preso? Os nossos pais, as pessoas que realizaram o que elas realizaram, ou nós? Por incrível que pareça, nós estamos presos. E entender o perdão é se libertar dele. E para entender esse perdão, nós precisamos olhar para aquela questão que está nos doendo internamente, sem começar a tirar essas questões de medo. Eu tenho medo de olhar e me machucar mais. Mas eu vou dizer para você que você continua se machucando a cada instante. Que você vai estar guardando rancor, você está guardando mágoa, e isso vai se conectar com o seu cérebro, com o seu coração. Tudo isso vai te trazer desordem emocional. Não tem como vivermos com essas questões e nos sentirmos bem. Por isso que quem está aprisionado é você, somos nós. E muitos estudos revelam que tanto a ansiedade quanto a depressão, a insônia, elas estão totalmente ligadas à falta de perdão. Porque está ligado ao meu passado, às culpas que nós trazemos, porque o perdoar o outro, muitas das vezes, é olhar, a culpa foi minha de ter permitido que aquilo aconteceu, porque a sociedade nos coloca isso. Mas será? Quais são as suas frustrações que você deixou de liberar naquelas situações? Liberar as pessoas para hoje você estar bem. A mágoa, o ressentimento são frequências energéticas muito baixas, que quando nós estamos vibrando nela, o nosso corpo, ele fica doente. E essa doença, ela transpassa além da nossa energia, chegando no físico e explodindo o corpo físico.
É difícil perdoar? Não quando nós entendemos a importância de nos libertarmos daquelas situações, daquelas pessoas que de alguma forma nós achamos que nos ferimos, porque nós vamos ter que olhar para o passado e para o peso que esse passado está chegando hoje para a gente, aqui, no agora. Então, eu estou sofrendo hoje em função de tudo aquilo que aconteceu no passado, sendo que tudo que aconteceu naquele passado, com aquelas pessoas estão vivendo e sendo felizes, enquanto nós estamos aqui sofrendo, amarrados a essa falta de perdão. Porque perdoar não é muito perdoar o outro, é nos perdoarmos, nos libertarmos das dores de todas aquelas situações que nos foi trazida. O que é perdoar, então, Elaine? Pois é, né? A gente, quando está com essa falta de perdão, imagine assim, você andando com duas bolas de chumbo nas pernas, né? Nos tornozelos. Você tenta dar um passo, você não consegue, aquilo fica segurando você no passado. E aí você quer programar o futuro, mas você não está no estado de presença. Então, praticamente, você não sai do lugar. Então, perdoar, ter humildade, é fácil perdoar? Não, não é fácil, mas o mais difícil é você ter a consciência de que a vida é como se fosse um teatro, que as pessoas que fazem mal para a gente são atores que passam pela nossa vida para nos ensinar algo. Ah, mas doeu, doeu, mas cada um só dá o que tem, vai doer. Só que aquilo que doeu em você, sempre faça uma pergunta: o que que eu preciso aprender com isso? E quando você entender o aprendizado, você vai poder entender melhor aquela situação, podendo olhar talvez para aquela pessoa com mais compaixão, sem julgamento, porque aquela pessoa tem uma história terrível de vida muitas vezes. As pessoas fazem o que fazem pela história de vida que elas trazem, então precisamos olhar para isso com compaixão, sem julgamento, que é muito difícil, é um treino diário, mas quando a gente entende que o perdão liberta a nossa vida, tira essa bola de ferro do nosso pé, fica muito mais fácil a gente ter humildade para perdoar, porque você não perdoa pelo outro, você perdoa por você, né? Você olha para o outro com compaixão, deixa o outro ir. Você não precisa conviver, mas você precisa realmente deixar o outro ir, aquela situação ir da sua vida. Agora, o que que não é perdoar? É não esquecer, né? Então, assim, o que o perdão não é? Por exemplo, não é esquecer. Quando você perdoa de verdade, aquela situação não pesa mais em você, né? Então, você, quando lembra daquela situação, não tem aquele peso que tinha antes. Não é aceitar o abuso ou injustiça. Então, assim, você pode não esquecer, porque faz parte da sua história, aquilo não pesa mais. Você pode até não aceitar exatamente aquilo que fizeram com você. Foi injusto comigo, foi abuso, me machucou, não foi bacana comigo. Então, assim, a situação não foi legal. Nós não estamos dizendo que foi bom ou que foi justo. Nós estamos dizendo que aquela pessoa só deu o que ela tinha para dar. E talvez você até soubesse disso, mas não quis enxergar. Talvez você até é, é, colaborou com isso inconscientemente, sem saber, né? Por isso que o autoconhecimento, vamos falar aqui 1000 vezes, é fundamental. Quanto mais eu me conheço, menos eu deixo as pessoas fazerem comigo aquilo que me magoa. O que que o perdão também não é? Uma reconciliação forçada. Não adianta eu chegar aqui e falar, "Ah, eu te perdoo", se meu coração não está perdoando. E eu também não preciso chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo. Eu preciso perdoar dentro do meu coração. Eu preciso perdoar para mim. O outro é o outro. Então, a reconciliação precisa ser dentro do meu coração. Eu não tenho necessidade de chegar para o outro e falar que eu perdoo. A não ser em situações mais extremas, enfim, que o outro pede esse perdão, enfim, né? Cada caso é um caso.
mas não precisa isso. O que que o perdão também não é? É dizer que o outro estava certo se ele não estava. Então, eu não, eu consigo ver que o outro não estava certo, mas, como eu entendo que o outro deu o que ele tinha, eu permiti aquilo, e, e eu posso entender que aquela pessoa tem uma história difícil, eu posso olhar com compaixão, sem julgamento, então eu perdoo mesmo a pessoa não estando certa. Então, eu falei para vocês aqui que o perdão não é, né? Para vocês entenderem o que que é o perdão. O perdão nada mais é do que uma grande libertação para você na sua vida. Então, vamos tirar essas duas bolas de ferro aí que estão segurando você hoje? O que que você precisa perdoar? Quem? O quê? Às vezes a gente precisa se perdoar, não é, Roseli? É isso. E aí eu vou te passar três etapas para você realmente iniciar o seu processo. E é importante começar a olhar, porque a cada momento que eu me liberto ou eu liberto as pessoas da minha vida, mais leve eu fico. Que a Elaine falou das bolas de ferro nas pernas. Nas pernas, a, a mochila pesada que a gente carrega nas costas, as dores no corpo, as doenças, muitas vezes. Ah, quando nós perdoamos as pessoas e tiramos essas dores do nosso coração, muitas doenças são curadas, porque várias doenças estão relacionadas à dor pela falta do perdão. Diz que perdoou, mas continua carregando aquela dor. Então, o primeiro passo é reconhecer essa dor, é voltar na situação. O que eu senti? E escrever mesmo. O que eu senti naquele momento? Eu senti angústia, senti tristeza, senti dor fisicamente. Colocar, nomear tudo isso. Porque quando eu consigo nomear os meus sentimentos, aquelas dores todas, eu estou colocando para fora. E o escrever tem um grande potencial. O nosso inconsciente entende que quando eu estou escrevendo, eu estou materializando aquilo. Então, eu estou colocando no papel aqueles meus sentimentos. O segundo passo é libertar a carga emocional. Como que eu liberto tudo isso? Eu choro, eu esbravejo, eu escrevo, eu me expresso. Com a pessoa que fez? Não, nada é com o outro. E é importante nós entendermos isso. Nada é com o outro, tudo é conosco. Eu faço para eu me libertar dessas dores. Eu não preciso olhar para a pessoa, não preciso olhar para a cara da pessoa, não preciso mais ter relação com essa pessoa, não preciso mais nunca mais falar com essa pessoa. E essa é a mágica da coisa. É eu conseguir olhar para aquela situação que ela não vai deixar de existir, mas eu consigo olhar para aquela situação, para aquela pessoa e deixo de sentir as dores da situação. As emoções que estão aí guardadas, reprimidas, elas precisam ser tiradas, porque tudo isso que está guardado negativamente, o nosso corpo transforma em cortisol. E esse cortisol, ele é um hormônio de estresse do corpo. Por isso, acaba muitas vezes se transformando em doença física. Tem a adrenalina, tudo isso é ativado no nosso sistema. E quando nós conseguimos perdoar, ou pelo menos iniciar esse processo, que muitas das vezes demora algum tempo, pelas dores, pela profundidade da dor, a gente tem que ir tirando por camadas. E conforme a gente vai tirando as camadas, nós vamos sentindo mais leves, nós vamos soltando. A bola vai ficando mais leve de ser carregada. Então, as pernas doem menos. Com isso, o nosso corpo, ele vai entendendo, vai percebendo essa mudança. E isso é uma escolha.
Eu começo quando, de que forma e em qual momento. Eu só preciso entender que quem tem que começar sou eu, se eu quero me sentir melhor comigo mesma. Porque quando eu realmente consigo perdoar o outro, eu consigo pensar na pessoa sem qualquer tipo de sentimento. Eu não preciso ter sentimento nenhum por essa pessoa, nem ruim e nem bom. É ok. É olhar para a pessoa e falar: ok, ela existe e está tudo bem. Aquela situação existiu e está tudo bem. Hoje eu consegui me superar diante de tudo aquilo. E não olhar mais aquilo ou como vítima, ou como culpada, ou usando aquela situação para se fortalecer hoje de alguma forma, precisar daquela situação para se fortalecer hoje. Não, porque o fortalecimento é negativo, ele nunca vai ser positivo. Se você quiser ter um fortalecimento positivo, é perdoar, e perdoar profundamente. Quando sentir o coração leve, que é o momento de verdadeiramente olhar para as situações e não sentir nada. É fácil? Oh, não, lógico que não. Mas é necessário. E escrever, que quanto mais eu escrever, quanto mais eu colocar para fora tudo aquilo, todas as sensações, todos os sentimentos, é libertação. Perdoar é libertação. Para quem? Para mim. Somente para mim. Nunca é o outro. A Elaine vai nos conduzir agora a como escrever para verdadeiramente você se libertar dessas dores que você traz do seu passado, que está hoje afligindo, sendo que você poderia estar no presente, se sentindo livre, se sentindo feliz e saudável. Conta pra gente, Elaine, como fazer isso? Antes de contar isso, né, eu queria só, me lembrei aqui agora de uma história da Louise Hay. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é assim, foi uma mulher muito inovadora lá nos anos 80. Ela já falava de metafísica, sem ter o colegial terminado, né, o ensino médio. Ela foi a maior escritora do mundo, ela criou a maior editora do mundo. Então, uma pessoa assim que tinha uma sabedoria incrível. Mas ela foi abusada sexualmente pelo padrasto dos 5 aos 15 anos. Então, vocês imaginem uma criança durante toda a infância e adolescência sendo abusada por um padrasto que a mãe sabia e não fazia nada. Aos 15 anos, ela saiu de casa, revoltadíssima, né? Quando ela fez 15 anos, ela falou, não dá mais, e ela foi para a vida, assim, tipo, sem ter onde morar nem nada, e foi. E, com o passar do tempo, teve situações muito difíceis que ela viveu, mas ela acabou tendo um câncer, obviamente, de útero, que era onde ele entrava, e aí ela criou toda aquela raiva, né? Aquela situação, e ela não perdoava. E o médico falou para ela que o câncer dela era muito grave e que ela tinha pouco tempo de vida. E na hora ela entendeu que ela tinha que perdoar, porque aquela falta de perdão tinha causado uma doença grave nela. Então ela se retirou, ela foi para uma montanha sozinha e foi fazer todos os exercícios que ela conhecia, que ela mesma indicava, ela foi fazer com ela. E ela fez um processo de perdão. Ela nunca mais viu o padrasto, mas ela internalizou esse perdão nela. Ela foi tentando entender a história de vida dele, ela foi tentando ter compaixão por ele. Então você não perdoa na primeira vez, você vai perdoando, é um processo. E quando ela conseguiu vencer esse processo, ela voltou e foi fazer todos os exames, e ela estava curada. Então, isso ela traz, tem um livro que chama
você pode curar sua vida, e ela explica tudo isso. Então, realmente, a falta de perdão vai realmente te deixar doente. Agora, uma pessoa que estuprou você por 10 anos, não é fácil perdoar, né, gente? Uma mãe que sabia e não fazia nada, é mais difícil ainda. Só que ela só se curou quando ela conseguiu esse perdão, essa libertação. Então, comece, né? Eu acho que a Roseli falou muito do escrever, é muito importante escrever. Talvez você aí agora não tenha papel e caneta, então eu vou fazer você visualizar, mas depois você pega um papel, uma caneta e escreve, porque é muito importante escrever. É como se você assinasse a escritura de uma casa que você comprou. Você só vai tomar posse se você assina. Então, escrever é tirar de dentro de você e colocar lá, é muito importante. Então, eu convido você agora a fechar seus olhos, respirar profundamente. Você pode respirar em 4 tempos: um, dois, três, quatro. Segura 4, um, dois, três, quatro. E solta 8. Solta até o fim. Isso é só para ajudar você no começo, mas depois você pode respirar sem essa contagem, se preferir. Você pode também sentir seu coração contraindo, expandindo, para ter uma âncora aí respiratória, só para você conseguir ir se concentrando mais na respiração. Esse exercício é muito importante para você melhorar a ansiedade, para você estar com você. Todas as vezes que você fecha os olhos e respira, você vai olhar para dentro, você vai ouvir o seu interior. Faça isso todos os dias que a sua vida mudará com certeza. E agora eu gostaria que você pensasse em alguém ou em você mesmo. O que você sente realmente que você precisa perdoar? De verdade, hoje, que você acha que é a prioridade? Você precisa perdoar você? Você precisa perdoar uma situação, uma pessoa? O quê? Quem você precisa realmente perdoar? Imagine agora você escrevendo uma carta, e depois você pode passar para o papel. Nessa carta, você vai escrever tudo que você sentir vontade agora para essa pessoa, que pode ser você mesmo. Diga tudo que ficou guardado em você, mas assim, tudo mesmo, sem censura. Você pode, nesse momento, até imaginar a pessoa aí na frente, se você quiser. Ou não, tá? Imaginar que ela está longe, você está falando com o inconsciente dela. Vai imaginando, sem censura, você falando tudo que você está guardando aí há muito tempo, muitas vezes. Hum. Respire profundamente enquanto abre seu coração e coloca tudo isso para fora. Tire mesmo de dentro do seu coração. E, quando possível, coloque no papel. E respirando profundamente, a partir do momento que você identificou nesse momento a prioridade, quem ou o que você precisa perdoar, começa a trabalhar em cima disso. Talvez nesse momento seja muito difícil você dizer eu te perdoo, mas você pode dizer eu estou disposto a te perdoar. E aí você começa um processo. A Louise Hay ensina que você pode pôr a mão na garganta, que é a área da resistência à mudança, e você falar isso: eu estou disposta a mudar, eu estou disposta a perdoar. E todos os dias fazendo isso até que você consiga. Então, ainda de olhos fechados, respirando profundamente, diga: eu escolho me libertar desta dor. É uma escolha, e é uma escolha consciente. Quando você escolhe, não tem erro, você consegue. Eu escolho seguir em paz. Ninguém que guarda mágoa consegue ter paz, então eu escolho seguir em paz. E aí, se for uma outra pessoa, você vai dizer: eu te liberto, e eu me liberto também. Se for você mesmo, eu te perdoo e te liberto dessa situação para sempre. O perdão é como soltar um peso que você carregava há muito tempo. Não porque o outro mereça isso,
mas porque você merece. Você merece leveza e paz. Perdoar é um ato de coragem. É um grito silencioso que diz: eu escolho a paz em vez da prisão e da dor. A mágoa nos mantém no passado e o perdão nos devolve o estado de presença, que é onde realmente a vida acontece. Respire profundamente, espreguice todo o seu corpo, alongue, estique. Aqui e agora, gentilmente, vá abrindo seus olhos. E eu queria propor para você uma ação, né, que você pudesse, com pequenos passos, então, fazer essa carta, fazer uma oração, respirar sobre essa lembrança. Comece, dê o primeiro passo. Mesmo que ainda doa muito, mas comece, né? Põe a mão na garganta e fala: eu estou disposta, disposto a perdoar. Dê o primeiro passo. O perdão é um caminho, não é um atalho, é uma caminhada. Perdoar é libertar o outro e descobrir que quem estava preso era você. Então, se liga a isso, né, Roseli? Total, né? É importante colocar que nós trazemos muitas dores de assédio, pode ser profissional, pode ser de relacionamentos passados. Temos a questão é, do a questão física, mas muitas das vezes as pessoas esquecem da emocional. E a emocional, ela é tão profunda quanto a física. Então, olhar para os seus relacionamentos, todos, sejam eles afetivos, sejam eles de pais, seja ele de relacionamentos de trabalho, de amigos, não importa. Porque todas essas dores, elas estão enraizadas no nosso DNA. E essa questão de culpa, de ressentimento, de mágoa, de raiva, muitas vezes a raiva nessas situações ela é muito profunda, porque as pessoas têm muita raiva quando passa por um processo de abuso sexual. A raiva e o ódio são sentimentos que trazem muita dor para o corpo físico, por isso se transforma em doença. Então, todas as doenças estão relacionadas à parte emocional. Então, olhe para tudo isso e se permita se libertar. Só se permita, comece, dá o primeiro passo. Comece pelo mais fácil, não pelo mais difícil. Porque às vezes chegar numa situação de assédio moral, assédio físico profundo, demora um pouquinho mais. É um pouquinho mais complicado chegar lá. Mas começa pelo mais fácil. Aquele que você sabe que hoje você consegue olhar e falar, ok, escrevi tudo, refleti, pensei, já estou pronta para me desconectar dessa pessoa e dessa situação. Só dê o primeiro passo. E nós vamos encerrar esse almoço terapêutico com toda essa reflexão, te deixando, sim, aí sem ar, mas que é importante respirar com leveza, ter uma vida leve, uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente, energeticamente. Então, um grande Não beijo para esquece, você. não esquece de tocar no sininho aí, de compartilhar com as pessoas. Tem muita gente sofrendo muito por falta de perdão. Então ajuda a gente a espalhar cada vez mais esse vídeo. É gratuito e pode ajudar muita gente. Então, clica no sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, por onde você quiser. Compartilha, nos ajuda a levar essa mensagem para as pessoas que estão sofrendo e precisando muito. Esperamos você na próxima quinta-feira. Beijão. Tchau, tchau. É isso.